Homeopatia. Para já, sou eu que vou colocar as perguntas ao meu convidado desta primeira parte, Dr. Faria Correia, é oftalmologista da CUF. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito boa tarde e antes de mais agradecer o vosso amável convite de vir aqui a dar responder algumas questões sobre uma doença que cada vez é mais comum na nossa sociedade. Cada vez é mais comum, embora, e contradiga-me se achar que eu não estou certa, embora não seja muito falada, doutor. Não é muito falada porque há muitos casos subdiagnosticados. Hoje, por exemplo, a prevalência desta doença é 1 para cada 2.000 habitantes, ou seja, é claro que nós, se fizermos exames complementares de diagnóstico na nossa consulta de oftalmologia, estes casos começam a disparar. Os casos identificados vão ser muito maiores. Claro que muitos destes doentes não têm manifestações, são doentes que têm uma boa acuidade visual, só que depois, é uma fase da vida em que chegam à consulta de oftalmologia e, por outra razão qualquer, e identifica-se um queratocone. Portanto, o doutor acredita que ainda há muitos casos por diagnosticar? Com certeza que sim. Vamos então primeiro perceber o que é esta doença, o queratocone, que também se pode chamar ceratocone. Ceratocone. Eu prefiro o ceratocone porque parte da minha formação na córnea vem do Brasil, onde são muito fortes nesta área. Especializou-se lá? Especializei-me lá na parte da córnea, nomeadamente na cirurgia refrativa e do ceratocone, com o professor Renato Ambrosio Júnior do Rio de Janeiro. Relativamente... Uma experiência, imagino, muito rica, quer muito a nível rica. Profissional, quer a nível pessoal. E científico também. Sim, e científico também. O Brasil tem grandes apostas na investigação à volta da saúde, é impressionante. Por exemplo, estou integrado no grupo de estudos de tomografia e biomecânica da córnea do Rio de Janeiro. Portanto, isto está muito associado com a identificação de formas precoces de ectasia, nomeadamente do ceratocone. Trata-se de uma doença da córnea. Doença da córnea. Antes de mais, para falar da córnea, eu gosto de lembrar às pessoas que o olho é uma câmara fotográfica antiga. Temos das antigas. Nada dessas robóticas que nós temos agora aqui, que é tudo muito... O que é que se passa? Na parte de trás do olho temos a retina que funciona como o rolo da câmara e na parte da frente temos duas lentes, que é o cristalino e a córnea, que a córnea é esta parte transparente à frente da menina da vista, da pupila, e é aí que está o problema. Nós, quando estamos a falar de lentes, temos que olhar para certas propriedades das lentes, como nomeadamente a sua transparência e a sua geometria, pois a córnea, nesta doença, no queratocone, no ceratocone, a sua geometria está afetada e então há uma alteração da curvatura. A córnea fica cónica demais. Daí chamar-se queratocone. Querato vem do grego córnea, cone. Portanto, ela fica como uma espécie de um cone? Exatamente. Nós temos imagens, eu acho que para ver precisamente esse fenómeno. E porquê que isto acontece, doutor? Isto deve-se muito... É isto que estamos a ver? É uma doença multifatorial. Claro que, exatamente, na direita nota-se que, além da protrusão cónica que evidencia aquela córnea, também nota-se que a córnea fica mais fina, mais adelgaçada. A etiologia desta patologia é multifatorial. Claro que há o componente genético, mas hoje, em termos científicos, a principal causa de desenvolvimento de queratocone e da sua progressão é o coçar dos olhos. Não me diga. E porquê? O que é que acontece? O coçar do olho leva a uma estimulação a nível celular. Olha, aqui está. Exatamente. Coçar os olhos. Isto é uma forma de prevenção, podemos dizer? Exatamente. É mesmo? É mesmo. Isso faz parte da educação dos doentes quando entram no nosso consultório com este diagnóstico. Não pode coçar os olhos, evitar coçar. E como é uma doença muito prevalente nas crianças, torna-se muito importante a conversa que temos com os pais para evitar que as crianças coçam o ceratocone. Isto está comprovado cientificamente. As crianças coçam os olhos, ou os adultos, por outras razões que não esta doença. Exatamente. Esta doença está muitas vezes associada à doença do olho seco, ao síndrome do olho seco, e à doença ocular alérgica. Que é o quê? Explique-nos as duas. O que é que se passa? A doença do olho seco está muito associada à nossa população. Hoje é um problema de lifestyle. Temos muito computador, muito ar-condicionado. E então o que é que acontece? Isto há uma secura ocular. A secura ocular estimula a inflamação nos olhos. E isso, um dos sintomas do olho seco é a vontade de coçar o olho, o prurido ocular. A parte da doença ocular alérgica
e aí está a parte genética. Muitas vezes estes doentes com queratocone têm asma, atopia, problemas de pele associada com alergias. E o que é que acontece? Há uma inflamação e uma das características das alergias é a vontade de coçar. Claro. Portanto, é muito importante avisar os nossos doentes para não coçar o olho, mas também, muitas vezes, otimizar a superfície ocular com lubrificantes, com lubrificação ocular com gotas, colírios, e também controlar bem a inflamação que temos na superfície ocular, de modo a evitar que a vontade de coçar o olho seja o mais residual possível. Certo. Doutor, este problema dá-se num olho e depois no outro? Dá-se apenas num olho? Dá-se nos dois olhos? Como é que acontece? É o seguinte, ninguém vai negar que os genes de um olho são diferentes do outro. Portanto, o que é que acontece? Esta doença é bilateral, mas na maioria dos casos é assimétrica, ou seja, um olho é diferente do outro. E o que é que acontece? Muitas vezes os doentes, quando vêm à nossa consulta, um olho está numa situação mais avançada, ou seja, vê pior em relação ao outro. Porquê? Porque muitas vezes coça o olho. E às vezes quando nós questionamos na consulta, coça os olhos? Assim coça. E qual é que coça mais? Coça por acaso este. Portanto, é o olho que está mais afetado. O doutor disse aí, um olho vê pior. Portanto, ver mal é uma manifestação desta doença? Geralmente, esta doença afeta mais uma comunidade jovem. Portanto, a doença, jovem, estamos a falar da adolescência e adulto jovem. E é nessa faixa etária que temos de ter a maior enfoque. O que é que acontece? Quais são os sintomas que para as pessoas que estão em casa estarem elas? É baixa visão. Portanto, ver mal. Ver mal, muitas vezes associado a uma miopia e um astigmatismo que não podem ser corrigidos com óculos. Portanto, há a presença de um astigmatismo irregular. O que é um astigmatismo irregular? O astigmatismo irregular, eu tenho aí um slide então que mostra a diferença de um astigmatismo regular para um irregular. É este? Exatamente. Ao lado esquerdo temos uma córnea com um astigmatismo regular. Já viram aquele laço? Aquele laço está bonito, vê-se mesmo perfeito. Há uma noção de simetria. A parte de cima está simétrica da parte de baixo. E rapidamente, o astigmatismo, em duas palavras, só para quem está lá em casa, o que é o astigmatismo? O astigmatismo é um erro refrativo que geralmente está associado à miopia ou à hipermetropia e tem a ver com a diferença de curvatura no meridiano mais curvo e do meridiano horizontal e do meridiano vertical. Que é muito comum nos portugueses, não é? É comum, quase toda a gente tem um bocadinho de astigmatismo. Precisamos da imagem outra vez. Ora, vamos lá. Então, se deste lado temos um astigmatismo perfeito... Como podem ver do lado direito, é o mesmo tipo de mapa de curvatura, que permite-nos estudar o astigmatismo. Do lado direito verifica-se que há uma assimetria. E esta assimetria, ou seja, há um encurvamento inferior. Porquê? Porque as cores mais quentes significa que ali aquela zona está mais curva. As cores mais frias, a cor azul, a verde, significa que a córnea aí está mais plana, menos curva. Portanto, esta dualidade de curvatura entre a parte de cima da córnea e a parte de baixo da córnea provoca tal astigmatismo irregular e faz com que haja essa baixa de visão que não seja possível ser corrigida com óculos. Não é possível ser corrigida com óculos. Haverá depois outras Há outras formas, exatamente. Por exemplo, temos lentes de contacto rígidas. E as lentes de contacto rígidas é uma fórmula que permite a correção de óptica na maioria dos pacientes com ceratocone. No entanto, há que lembrar que é preciso ter muito cuidado com as lentes de contacto, porque há complicações associadas a elas. Olho seco, o uso crónico da lente de contacto induz olho seco. É uma lente de contacto, estas lentes de contacto podem induzir infecções, úlceras de córnea e muitas vezes os doentes põem-nas de lado porque há complicações associadas a elas e sentem isso no olho. Muitas vezes o olho seco é muito prevalente, por exemplo, um doente com uma lente de contacto rígida ao final de 10, 20 anos, não vai conseguir tolerar bem a lente de contacto. E depois neste tratamento temos de ter a noção da escalada. Quando a lente de contacto não dá, o doente é intolerante, temos que passar já para a cirurgia. E na cirurgia depois temos outra... Há muitos intolerantes às lentes de contacto? É o seguinte, se o doente for bem instruído, se o doente for bem educado para usar com cuidado as lentes de contacto... É preciso ser muito responsável, muito responsável, exato. Usar lentes de contacto.
lubrificar bem o olho, dar repouso à superfície ocular, ou seja, usar também os óculos de vez em quando, em casa, lubrificar, é muito importante. Relativamente à lente de contacto em si, estamos a falar de lentes de contacto que não são gelatinosas como usa a maioria das pessoas, são mesmo contacto rígidas que têm que ser muito bem adaptadas, porque, como diz o termo, é rígido, é feito de material diferente e podem danificar a estrutura da córnea e ficar com uma cicatriz. Portanto, todos esses cuidados para quem usa lentes de contacto. É verdade que quem sofre deste problema do queratocone, doutor, não é um nome fácil de dizer, os sintomas podem também manifestar-se por forma de distorção das imagens e visão dupla. Era isso que eu ia falar a seguir ao astigmatismo irregular. Então, estamos em sintonia, vamos lá. Relativamente, o que é que acontece? Este astigmatismo irregular faz com que haja uma distorção da imagem e é por isso também com as lentes de contacto rígidas já melhoram essa distorção. Outro sintoma é a presença de halos à volta dos faróis dos carros, imagens fantasmas. E isso tudo tem a ver com o astigmatismo irregular, que se manifesta muitas vezes em alterações ou diminuição da qualidade de visão. Portanto, as pessoas sentem esses sintomas, obviamente, não deixam passar despercebidos e têm conhecimento desta doença. Quando chegam ao consultório, têm ideia de que podem estar perante uma doença? Muitas vezes os doentes já vêm referenciados com a doença para nós, porque isto cada vez mais é uma subespecialidade dentro da oftalmologia. Por exemplo, o cirurgião refrativo tem que saber identificar um queratocone, porque é uma contraindicação absoluta para fazer a LASIK, por exemplo, para tirar a miopia. LASIK é o laser. É o laser para tirar a miopia. Doutor, tem que nos desmistificar essas palavras. Exato. Senão lá em casa as pessoas ficam muito confusas. O que é o LASIK? O que é que acontece? Nestes casos, muitas vezes os doentes, quando vêm à nossa consulta e procuram essa solução para se livrar dos óculos ou das lentes de contacto, temos que fazer exames, a tomografia de córnea ou a topografia de córnea, para identificar este problema, para verificar se há sinais desta doença, porque muitas vezes os doentes têm 100% de visão e não sabem que têm esta patologia. Isso piora o prognóstico? Ter ceratocone é uma contraindicação absoluta para cirurgia refrativa, a laser. O que é que estamos a ver? Aqui são dois equipamentos que temos lá na CUF, um é topografia e outro é tomografia. Isto sim para diagnóstico? Exatamente, é para diagnóstico, para follow-up, seguimento e para planeamento cirúrgico dos casos com ceratocone. Aqui o mais eficaz é a tomografia de córnea, porque geralmente o que é que acontece? Nível diagnóstico? É nível diagnóstico, exatamente. Porquê? Porque a córnea, esta patologia inicia-se na parte de trás da córnea, na sua superfície posterior. A tomografia, ao contrário da topografia, a topografia só permite o estudo da superfície anterior da córnea. A tomografia faz uma reconstrução tridimensional da parte anterior do olho, ou seja, temos mais informação. E então conseguimos identificar com mais sensibilidade e mais especificidade casos de ceratocone. Portanto, nós geralmente hoje partimos logo para a tomografia de córnea. Muito bem, e todos estes equipamentos de ponta estão disponíveis, obviamente, na CUF.